Começando hoje o nosso primeiro podcast Dream On, com o tema principal, o que muda quando você entende modelo. E eu tô aqui com os convidados, gostaria que a Lilian, Fabrina, Bruna e Paolo se apresentassem brevemente. Fiquem à vontade, pessoal. Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro podcast. Estamos aqui para compartilhar um pouquinho da nossa experiência, dentro do mercado imobiliário a fim de contribuir. Me chamo Paolo, então tenho 4 anos de franquia, sou formado no modelo, não passei pelo mercado tradicional, só tive experiências ruins como cliente. Entrei na profissão achando que ia ser um bico, conheci a Remax, e hoje a gente entende todo o diferencial da franquia e o propósito que traz pra gente, Eu me chamo Fabrina Trentini, também estou aí a marca desde o início de tudo, Estamos há alguns anos transformando vidas, carreiras e vamos já conversar um pouquinho mais. Eu sou a Bruna, moro aqui em Balneário Camboriú há 5 anos e busquei a corretagem a fim de fazer uma transição realmente de carreira, não só de estado, enfim, família. E fiz uma transição de carreira para o mercado imobiliário, sempre no modelo Remax, e isso é realmente transformador. É uma coisa que mudou realmente a forma de pensar e atender, apesar de ter a vida toda aí com o mercado comercial, está no comercial, mas a forma como que atende e como fui acolhida no modelo Remax é realmente o que faz a diferença. Legal. E eu me chamo Isabelle, sou broker aqui da Remax, na Praia Brava. Estou na Remax desde 2019 e agora à frente aí da gestão de pessoas, recrutamento, acompanhamento e treinamento dos corretores. Pessoal, separei algumas perguntinhas aqui, tá? A gente vai começar pela Lilian. O tema principal da nossa abordagem é o que muda depois que você entende o modelo. Lilian, você que teve uma experiência vasta com o modelo tradicional e hoje fazendo parte da Remax, conta um pouquinho para nós qual que é a diferença, o que mais te impacta no dia a dia. Perfeito. Bom, são 11 anos já de mercado imobiliário, é uma carreira aí longa, na qual já passei por muitas situações e a primeira delas que mudou para mim, nessa transição aí de forma de atuação, é o posicionamento de marca, A gente tem que se valorizar enquanto profissional. Passando esse posicionamento, a gente percebe o quanto a gente pode mais, no fim de atender melhor o nosso cliente e também receber os nossos honorários como de justiça e o que é justo para a nossa profissão. E dentro dessa diferença, acho que foi o que mais impactou, e a forma de atuação ao cliente proprietário, de prestar um serviço focado num atendimento de excelência. Uhum. E a gente sabe que o corretor, muitas das imobiliárias colocam ali à frente um horário inicial para entrar, horário para sair. Como você lida com essa dinâmica de ser dona do teu negócio e ter essa responsabilidade de organizar a agenda, para não se atropelar e acabar deixando passar alguma coisa? Também é um dos pontos importantes, aprender, a organizar a agenda, não deixar, com que a nossa rotina seja só de apagar incêndios e sim ter foco, em determinadas ações que são importantes para a nossa carreira, mas primeiramente em relação a essa questão de ser produtivo, quais são as atividades, em que horário que eu vou fazer determinadas atividades, independentemente de estar no escritório ou não, até porque o nosso trabalho realmente corretor é na rua, é na captação de leads, de clientes, de resultado para os nossos clientes, é na rua, não é no escritório, é o que nós aprendemos desde o início. Mas, assim, eu amo essa situação de não ter que ter essa rotina de estar no escritório, porque eu realmente sou da rua, gosto de estar com as pessoas, de falar com pessoas, de tomar muito café. Isso até me trouxe aí alguns probleminhas, tanto café que eu tomei. Mas essa é a minha rotina. E eu acho que isso é legal, só que não é todo mundo que tem esse equilíbrio. A gente tem que aprender a ter uma agenda, porque senão você se perde nas atividades, confunde o profissional com a rotina da casa. Tu tem que ter horário
para realmente estar trabalhando, focado 100% naquilo. Quando está com a família, está 100% com a família, que eu acho que é um problema de todos os corretores, né? Não consegue se desligar. Isso era um erro muito grande meu. Eu trabalhava o tempo todo o tempo, e isso incomoda os nossos familiares, incomoda, né, de não estar 100% ali. Então, acho que essa questão de ter rotina, de ter uma agenda, de ter treinamento para que a gente, né, possa saber se organizar é importantíssimo nesse processo. Não só de resultados financeiros, mas sim né, de familiar, de tudo. Porque os corretores, a maioria trabalha igual um louco, atende igual um louco e não tira tempo. Não tira tempo. De qualidade de vida, né? Seja um almoço em famílias, né? Seja, sei lá, uma horinha que tá com seu filho, estar com ele, desligar o telefone, alguma coisa nesse sentido. Não. O legal é que você coloca isso já no teu planejamento do próximo ano, né? Então, isso já está desenhado, teu momento de lazer. A gente chama de liberdade com responsabilidade. Agora, me conta na prática algum exemplo do antes e depois, de como a Lilian era alguma situação que te chama atenção, que te impactou de alguma forma e que hoje você vê que fez toda a diferença estando no modelo. Certo. O que me impacta bastante e que me traz agora a memória é em relação a atendimento ao cliente comprador, né? Outrora, o cliente me ligava, independente de onde eu estivesse, num almoço de família, eu saía correndo para mostrar o imóvel. Hoje eu não faço mais isto. Eu primeiro entendo qual é o momento dele de busca, né? Questão de financeiro, se adequa ou não. E a gente agenda um horário, a gente organiza. Eu acho que a gente tem que se respeitar em relação a isso. Mas acho que foi mais isso. Eu realmente saí. Uma vez eu até, inclusive, caí. Fui às pressas. Meu veículo não funcionou. Tive que pegar um veículo emprestado que eu não estava acostumada. Foi um caos. Fui atender o cliente toda ensanguentada. Não foi para o hospital. Eu caí. Quase me matei. Aí ele olhou assim, que foi isso? Não deu, caí ali. Mas eu tava lá. Responsabilidade. Mas eu não faço mais isso, imagina, né? Graças a Deus não quebrou nada, mas até hoje eu tenho sequela. É uma coisa que estragou as minhas canelinhas, mas não tem como voltar atrás, né? Então hoje eu não faço mais isso. É organizadinho, né? É algo que, assim como o cliente tem o seu tempo, eu também tenho o meu, e a gente tem que aprender a organizar isso, né? Foi isso, é realmente de saber o tempo de todas as coisas. Legal. Agora falando um pouquinho de transição de carreira. Fabrina, conta pra gente qual foi o seu maior receio quando você iniciou, nos primeiros 90 dias. Fica à vontade para falar. Então, acho que toda transição de carreira, ela vai ser desafiadora. Acho que todos aqui na mesa, né, exceção da Lilian, que já era comercial, né? Eu trabalhava com RH, na verdade. Também, então, é uma transição. Mas a minha foi mais dificultosa, porque eu venho do interiorzão do Paraná, eu não conhecia ninguém aqui, e eu iniciei numa pandemia. Então, e a marca também estava começando no estado de Santa Catarina. A Remax já era muito forte mundialmente, nacionalmente, mas no sul ainda estava ali iniciando todo o projeto. Então, nós pegamos todo esse início, né? Tu também, e a Isa também estava conosco desde esse percurso inicial. E foi tudo muito bem feito. Eu considero que eu tive meus resultados porque eu trabalhei muito, muito mesmo. Assim como a Lilian, estava rindo aqui porque eu compartilho e eu sei das histórias de todo mundo aqui, né? A gente é uma equipe, mas todo mundo é muito próximo. Então, a gente tem essa aproximação aqui que eu acho fabuloso. Quando eu fiz a transição de carreira, eu tinha colocado em oração que eu gostaria de trabalhar num lugar em que as coisas começassem corretas e que, como que a gente quer prosperidade se a gente começa num lugar que não é próspero? Né? Então, a gente tem que começar a nossa alavancagem já correta para a gente poder crescer. Então, eu estou muito feliz de estar nessa mesa aqui com vocês, porque eu conheço todas as histórias de vida e gosto de todo mundo aqui. Então, é o primeiro pilar para uma transição. Depois vem os desafios, aí vem o modelo, vem tudo isso atrelado. Mas o primeiro fator é a decisão aonde eu vou estar. Quais são as pessoas que vão estar comigo na jornada? Porque é uma soma de energia, de trabalho e de vidas. Eu convivo mais com vocês do que com a minha família lá no interiorzão do Paraná, né? O meu irmão não tá no Brasil, então é isso, a gente tá
compartilhando aqui grandes momentos de vida, né? Sim. De choro, mas muito mais de conquista também. E a transição é justamente isso. Eu venho da área jurídica, né? Advogado de formação. Então, quando eu cheguei aqui, eu não me conectava com o cliente. Eu aprendi isso com vocês, eu aprendi isso muito com quem já vem de uma nuance comercial, que eu olhava, eu achava que estava numa audiência, papapá, porque eu era paga para resolver as coisas. E, de repente, eu tinha que ir lá, né? Conectar com o cliente, porque nós estamos falando de negócio de pessoas. Então, foi, assim, uma mudança de chave na minha visão, na minha mente, ao passo que a advocacia, o direito, me deu um leque muito grande para atuar aqui, abriu muitas portas, grandes indústrias, empresas, é onde eu comecei, né? Aqui dentro do nosso modelo a gente não tem lead, então a gente tem que correr atrás dos nossos clientes e como a gente vai estabelecer essa carreira. E eu gostei muito da dinâmica. A Remax me alavancou, com certeza, como eu falei, trabalhei muito desde o primeiro momento, eu nem sabia o que eu estava fazendo na linha de frente, mas eu estava fazendo porque nós temos treinamentos de fora de pessoas que já performaram. Então, eu vindo da área de tribunal, abre a boca quem tem algo a ensinar e quem de fato tem resultado. E não um único ano apartadamente, mas isso todo o tempo ali, né, de grandes construções de carreiras. Então, isso realmente foi um chamariz para eu estar aqui hoje. Agradeço porque os meus resultados vieram, sim, através desse modelo que é mundial, líder do setor, e sempre tive essa visão de levar empresas para fora, consolidar negócios, né? A gente acabou de voltar de Portugal, Milão. Então, tudo isso é possível quando a gente escolhe o lugar certo para onde nós iremos fazer essa transição de carreira. Legal. E conta pra gente quais foram os seus maiores erros, assim, que você no início pecou por não ouvir, talvez quem tinha experiência e que te atrasou um pouco no processo. Sim, eu considero muito mais acerto do que erro, né? A prova viva que desde o meu primeiro momento eu tive resultados já aqui em Santa Catarina e com concorrência muito grande, né? Nós estamos no mercado de altíssimo padrão. Então, nós tínhamos pessoas com 20 anos, com 10 anos, e eu tava com a minha pasta embaixo do braço com 3, 4 meses aqui, vamos lá, e não conheço ninguém, e tinha que fazer acontecer. Então, o nosso treinamento realmente me alavancou de uma maneira sobrenatural, porque eu sei que na minha graduação eu estudei 6 anos para mais, né? Aqui eu consegui performar com 5 meses, 4 meses de carreira numa pandemia. Então, o modelo, realmente, ele nasceu para fazer. E eu sou muito boa aprendiz. Eu me considero que estou sempre aprendendo com todas as pessoas aqui. Eu estou sempre pegando o que realmente tem a ensinar, a agregar e corrigindo. Eu sempre estou olhando para mim. Cara, passou uma semana, o que eu tinha que fazer de acerto? Tarefas rentáveis, não rentáveis, como que eu considero isso para minha melhora próximo mês? O que eu quero atingir no meu trimestre? Então, isso tem que ser intrínseco do empresário. Não tem que a empresa te dizer isso e te cobrar todo o tempo. Isso sempre teve muito atrelado a mim, porque eu vinha da área de concurso, área de tribunal. Então, quando eu comecei a empreender, começou a mudar a minha cabeça, começou a mudar uma chave, que realmente isso é nosso. Nós temos que fazer as coisas acertarem. Claro que errei bastante, peguei produto não precificado, aí vem todo o nosso modelo aí, conjunto de negócios, que hoje, depois de 3 anos, 4 anos de atuação, trabalho só por indicação, praticamente, porque foi feito um plantio. Às vezes, você pega um apartamento, uma casa, né? Você não tem uma carteira homogênea. Então, desde o primeiro momento, eu lutei muito, começam a vir as indicações, se leva para cá, para lá. Então, primeira coisa que a gente fala hoje aqui na equipe, quem tá chegando, né, já tá recebendo muito mais know-how que nós recebemos lá atrás. Sim. Então, assim, carteira correta, pega um produto que se comunique, tu vai ter menos investimento, menos tempo. Então, tudo isso tá atrelado aos nossos modelos. Agora, o difícil é a gente ser obediente, né? De realmente Resiliente, obediente. fazer a coisa como ela deve acontecer. Isso vai poupar tempo, porque às Sim. vezes a gente pega alguma coisa fora de preço, ou que o cliente não está tão motivado e vem fator pessoas aqui para a mesa novamente, Sim. né? Uhum. Então isso vai impactar o nosso tempo. Não é o corretor que é ruim, o corretor que é péssimo. Muitas vezes é o imóvel que não está pronto para ser vendido naquele momento. Uhum. Então isso que realmente eu considero aí de questões que eu estou cotidianamente treinando a minha cabeça, nosso time, nossa equipe, para a gente realmente fazer a coisa como nós somos treinados a fazer e que é a cultura. Sim, muito bom. E falando de mercado Remax nacional e internacional, muitas pessoas aqui sabem, né? A gente tem um leque de oportunidades de treinamentos não só do Brasil, mas também de fora, e todo mundo é aberto a participar. O Paolo, inclusive, né, fez o treinamento do Brian Buffini. Bruna, conta pra gente como foi e como o teu cliente chegou dessa última venda agora, da semana passada. Eu estou no mercado imobiliário há 3 anos, né? Aqui na Remax, especificamente, na Drimon, onde eu fiz. Se formou com a gente. Né?
vim para fazer um estágio de 30 dias. de gestão Primeiro ano já recebeu o clube executivo e a gente tá torcendo para esse ano já bater 100% clube. E o porquê que eu vim para a Remax? Por que eu escolhi a Remax? Até quando eu cheguei, por ser uma marca conhecida e tal, sou do mercado comercial, sou da área comercial, sempre trabalhei no mercado vidreiro por muitos anos, mais de 15 anos. E quando eu vim, eu não tinha muito essa coisa clara dos processos, documentação, de tudo isso, né? E eu não queria ser jogada num lugar sem método, sem nada. E eu vim para a Remax e o que me encantou foi justamente isso. Foi uma empresa que tem método, que não deixa o cliente perdido, não deixa o corretor também perdido, porque a parte comercial, o atendimento ao cliente, eu já sei fazer, veio de natureza, meu pai também é comerciante, é da área comercial. Mas e a parte documental, a parte burocrática? A gente está mexendo com imóvel, às vezes é o único bem de uma família, ou o principal bem de uma família, né? O sonho de uma família. Para mim é uma coisa muito séria. E então entrei na Remax e vi através disso que me brilhou os olhos, né? Realmente o método. E quando eu falo método, não é uma coisa que é fácil. É difícil, né? Às vezes a gente acaba tendo processos ali, a Fabrina mesmo falou, a gente acaba tendo muitos processos que a gente não entende, fica brigando, porque não é daquela área, mas por algum motivo aquele processo vai te levar e vai te estruturar a tua empresa. Fabrina mesmo falou, somos empresários, né? Então aquele processo vai estruturar a tua empresa, você tem que ter paciência para isso. E de bônus veio a marca, né? Então, a marca Remax Internacional, que a gente sempre trabalha e mostra para os clientes o quanto é importante, porque às vezes o cliente vai pensar, mas quem que está de olho em Balneário Camboriú? Às vezes, realmente, tem gente de olho no Brasil em Balneário Camboriú, e foi esse caso desse atendimento que aconteceu. Não foi na semana passada, o atendimento veio aí desde julho, né? 5 meses de atendimento. E uma das coisas que trouxe muita segurança para o cliente americano, que mora na Alemanha, né? Que trouxe muita segurança foi realmente a marca. Foi eu poder falar para ele, olha, entra no site de qualquer Remax do mundo e procure lá pelo meu nome, você vai encontrar corretora credenciada. E daí lá, né, lá fora, a Fabrina conhece tão bem, todo mundo conhece muito bem. A Remax é muito conhecida, é muito respeitada, né? É a maior franquia imobiliária do mundo. Então, isso traz segurança para o cliente. Então, a língua, o idioma que eu não sei falar muito bem, que eu não domino muito bem, é o menor dos problemas, né? Você tem que dar um atendimento de excelência, explicar todos os passos, explicar o estado, o país, a cidade, as benesses da cidade, explicar também as questões burocráticas, jurídicas, e isso é muito bom, você ter segurança, né? Porque aí você, como tem uma empresa que faz essas transações o tempo todo, no Brasil inteiro, no mundo inteiro, então é muito tranquilo para a gente direcionar o cliente não se sente perdido, e o corretor também não se sente perdido. Então, eu, em momento algum, fiquei perdida durante esse processo, sabe? Porque a gente tinha ali todo um modelo de trabalhar já pronto para receber o cliente internacional, né? Isso foi, eu acho que para fechar com chave de ouro, assim, realmente muito satisfatório. Foi bem legal de ver o depoimento, realmente. E alguma dificuldade que você teve ao longo da tua jornada nesses 3 anos, Bruna? Conta pra gente. A minha maior dificuldade, eu acho que não só para isso, e não só eu, acho que muitos corretores também, é achar que é fácil, achar que vai ser uma coisa rápida, que vai ser uma coisa tranquila, porque eu busquei a corretagem para entender melhor sobre os processos de documentação imobiliária, porque meu marido trabalha com isso, e então busquei a corretagem. E falei, não, eu vou trabalhar com isso, porque eu não preciso fazer plantão, eu não preciso estar lá na imobiliária, então vai ser tranquilo e tal. Filho pequeno, Daí eu a vida real. vou dar atenção pro meu filho, levar para a escola. Enquanto eu levo para a escola, eu vou ali, atendo um cliente, e não é assim. Qual que foi a minha maior dificuldade? Entender que
a corretagem, a carreira de corretagem, o mercado, por mais próspero que a gente está numa região extremamente próspera, extremamente maravilhosa. Eu costumo falar que a gente está numa Ferrari, né? Nossa. Porque é onde mais valoriza, onde mais tem oportunidades realmente para você trabalhar. Mas você tem que estruturar a tua empresa. Então, eu vejo muitas pessoas desistindo porque tem que aprender um sistema novo, porque tem que colocar uma agenda, você tem que administrar o teu tempo, com o filho, com a casa, com as outras empresas, com as outras coisas, porque realmente é muito satisfatório, é muito próspero, porém você tem que ter a seriedade de realmente ver que aquilo ali é um negócio e não é um bônus ou um a mais. Assim. Legal. Carreira. É uma carreira, né? É o que a gente sempre fala. Paulo, agora conta pra gente, né? Você veio de Rondônia, né? De uma Remax de lá. Como foi para você fazer essa transição de estado? O que você notou de diferente quando você iniciou? Conta pra gente a sua experiência aí. Bom, para começar, a Remax que eu iniciei minha carreira era uma startup, né? Todo mundo com experiência baixíssima, então tudo era novidade para todos. Todos aprendiam junto ao modelo, era com os treinamentos. Então a gente iniciou num processo em que todo mundo estava aprendendo da mesma forma, no mesmo nível. E eu consegui me destacar desde o início muito bem, usando o nosso modelo. Como eu disse antes aqui na minha apresentação a vocês, iniciei a profissão achando que ia ser um bico. E quando o meu colega me apresentou a Remax, eu vi que existia algo muito diferente dentro da Remax, que de fato tinha um propósito dentro da profissão. E tudo me conectou com as más experiências que eu tive como clientes mesmo. Como cliente de outros corretores, que tentei vender um imóvel, o corretor foi lá, botou uma plaquinha, me ligou um ano depois perguntando se estava disponível. Sabe? Um negócio assim muito sem explicação. Eu tinha pavor do mercado imobiliário. Eu vi um corretor, eu corria. Né? E entrei na profissão já pensando assim, conheci a Remax, mudei minha cabeça, mudou a chave. Com o treinamento da Remax ali, o principal da nossa universidade, peguei meu Cresci, com 2 dias depois fiz a minha primeira venda, só fazendo posicionamento básico dentro do digital, coisa que muita gente, né, torcia o nariz para fazer. E então, assim, quando eu consegui me destacar dentro da minha franquia, né, tive algumas vezes destaques dentro do estado também, eu tinha esse sonho de vir morar em Balneário, né? Então, para mim, estar aqui na Remax Dream On hoje é uma conquista, porque não é fácil vir morar em Balneário e estar numa franquia. E hoje, graças a Deus, consegui, depois de 2 anos, o resultado, né? Consegui o Executive Club. E aqui já é uma performance exigida de forma diferente. Aqui você precisa ser muito mais disciplinado. E isso é uma luta diária que eu tenho. Que eu vim numa região onde tudo acontecia muito mais fácil para mim, né? Hoje a gente tem que correr atrás, ter mais disciplina. Isso é um desafio que eu estou tendo aqui. Mas eu busquei os melhores, né? Busquei a Dream On porque realmente era destaque dentro do estado. Na época, vocês chegaram, você acho que top 10 do Brasil ali, né? Sim. E franquia, eu falei, não, eu quero colar nos melhores, né? Sim. E o resultado vem dessa forma. Claro. Quando a gente cola nos melhores, a gente tem resultado também. Então, estamos aqui, né, ajudando a Remax Dream On hoje. Tá desempenhando um bom trabalho, tá? A gente está bem satisfeito com o seu trabalho, bem legal. Obrigado. Agora falando do modelo de negócio, né? O modelo Remax na prática. A gente sabe que o pessoal fala, né? Modelo tradicional versus modelo Remax. Tal da exclusividade, né? Eu nem gosto de usar esse termo exclusividade porque a gente não trabalha com exclusividade. Chamamos de representação imobiliária. Eu gostaria de alguns relatos de vocês aí, quem quiser começar que diga, falando desse processo modelo Remax. O que mais ajuda vocês no dia a dia? Porque hoje a gente sabe, né? Tem todo um passo a passo, desde a primeira abordagem, da primeira visita, até a execução do plano de marketing que o corretor precisa prestar para o proprietário, né? Não só para o proprietário, mas também para que atraia compradores, porque não é somente trazer o imóvel na carteira e anunciar. Tem toda uma curadoria, um trabalho personalizado, um atendimento pessoal. E é isso que os clientes que a gente tem hoje em carteira
procuram, né? Quem quer compartilhar? Falando de modelo, posso compartilhar um pouquinho, e falando de plano de marketing e acompanhamento, a gente tem aqui expert aqui na mesa, né? Daí vocês tocam. Mas falando de modelo, o que me trouxe realmente para a Remax foi que eu havia estudado na época, assim como todos vocês aí na mesa, né? A gente buscou, estudou, porque eu não queria ser um corretor tradicional, porque nós tínhamos realmente esse preconceito, justamente por nós vir de outras áreas, outras funções, e receber realmente um serviço não agradável, né? Como você também, Paulo, recebeu. Então, quando eu venho para cá, eu comecei a estudar. Eu falei, caramba, é um modelo na contramão, é um modelo líder mundial do setor, vamos baixar a orelha e vamos fazer o negócio acontecer. Claro. Independente de qualquer coisa, né? A minha obrigação. Então, acho que hoje é muito difícil os corretores querer ser empresário, assumir realmente o seu papel, a sua contra-obrigação para fazer o produto, o negócio girar. E não só atender os nossos clientes, que é nosso fator principal, mas como isso vai impactar na nossa vida, na nossa carreira, na nossa junção de áreas, fazeres e tempo. Então, quando eu vi o modelo, aí começou um projeto meu, secundário aqui, que é o Oceano Azul, que é a gente atuar por indicação na contramão do mercado. Enquanto está todo mundo no produto primário, construtor, nós estamos aqui, onde ninguém está olhando para o mercado dos imóveis prontos. É ali que nasce a nossa marca 50 anos mundial do setor. Porque é um serviço, aqui é um produto, mas aqui é um serviço. E se é um serviço, nós temos que gerir, acompanhar, e aí nasce todo um know-how gigantesco de atuação que cada um trabalha da sua forma. Eu tenho a minha forma de prestar contas para o meu cliente, como que está rodando, o imóvel não vendeu, quais são os fatores que impactaram e quais são os desafios dentro daquele lapso temporal de venda. Não adianta eu pegar um apartamento. Muitas vezes a gente já pega e diz para o cliente, não, ó, isso aqui tem um desafio, nós vamos consolidar a venda em X tempo se nós iniciarmos nessa precificação. Se nós formos para uma outra alçada, a gente tem um resultado mais rápido. Então, tudo isso tem que ficar muito claro na mesa de negócio. Então, não tem nada a ver com produto. Não quer dizer que nós não trabalhamos o produto primário. Nós trabalhamos construtor. Eu mesmo fui campeã de reservas já em Itapema, Beira-Mar. Todavia, com um produto que a gente tenha o Oceano Azul, que não esteja no mercado, esteja alguma condição diferenciada. Então, a Remax, para mim, ela é um divisor de águas justamente por isso. Olhe e veja na contramão de todo mundo. Onde está lá, nós vamos estar aqui. Porque isso te alavanca. Enquanto está todo mundo aqui de 10, 20 anos aqui, nós estamos chegando com a pastinha de 4, 5 meses, tendo resultados também. Então, foi a chave mestra aí, quando eu fiz a minha transição. Complementando em relação a essa questão, vejo que a parte da figura muda, né? Aqui a gente trabalha mercado aberto, a quantidade, e aqui a gente trabalha a qualidade, né? O menos é mais. Obviamente, não é todo mundo que está pronto para isso, que gosta de trabalhar a quantidade, né? O nosso perfil é quem gosta de trabalhar a qualidade. Assim como cliente. Tem cliente que gosta de quantidade de 30, 40 corretores, enfim. A gente gosta, né? É diferente. Então, é um perfil do cliente que a gente vai atender, que é um perfil de corretor que vai atender ele. Então, para cada um tem o serviço. O mercado é muito grande, né? Tem público para todo mundo, tem cliente para todo mundo. E a gente se especializou nesse segmento, né? Nesse setor, como a Fabrina comentou. A gente sabe o que fazer dentro do processo de gestão de venda de um produto, sendo ele pronto ou não, mas é um processo, a gente é expert nisso. Então, é por isso que a gente tem que trabalhar, né, a qualidade, porque demanda tempo, energia, dinheiro de investimento para esse nosso cliente, né? Não dá para fazer isso com muitos, a não ser que a gente tenha um time muito grande, né? A Fabrina é team leader, né? Então, ela consegue ter mais braços para atender uma demanda maior de clientes, mas humanamente falando, uma pessoa só ela tem um limite, é por isso que a gente tem que ser muito assertivo nesse processo, em termos de precificação, em termos de motivação e alguns fatores que envolvem a decisão, né? A hora que nós captamos o imóvel, nós é que temos que decidir se é o momento de captar aquele imóvel ou não. Da mesma forma, o cliente, é o momento de trabalhar com a Lilian ou não? Às vezes o cliente E o que nós não dá entregamos, né? Porque é uma contraprestação. Se eu sou contratada como tua advogada, eu tenho uma recíproca e eu tenho que entregar todo um cronograma. Você já entregou quantas ações para o teu cliente? Depende do tempo de venda, né? Mas tem processo que leva assim, 50, 300 ações, né? Então, são atividades exclusivas para ele. Não faz sentido entregar um serviço desse nível se eu não tenho uma representação, pelo menos da parte da captação. Onde eu realmente, o que eu te devo, em quanto tempo e como isso impacta, né? O legal é que é apresentado o relatório. Então, o cliente não fica sem feedback, né? De todas as ações que vocês fazem.
Então é bem legal, realmente. Com certeza. E falando sobre a cláusula exclusiva, a minha visão é que ela foi sempre usada de maneira errada, né, pelo mercado tradicional. Ela ficou na cabeça do cliente, né, que não conhece o modelo, de que aquilo ali é uma trava, né? Uma trava. Ele pegava uma cláusula exclusiva para venda de um imóvel, colocava lá na carteira dele e abandonava. E para aquilo o cliente era a mesma coisa de ficar acorrentado ao corretor. Um sequestro do imóvel. E a Remax veio trazendo isso com a metodologia diferente, né? A metodologia americana, a Fabrina se adaptou muito bem, porque, de fato, a gente representa a parte do cliente em vender o imóvel, né? Apresenta para o mercado, se torna especialista no imóvel, entrega informações corretas e busca parceria. É diferente demais do que o mercado sempre atuou, né? De simplesmente ter na carteira, esse imóvel é meu e só eu vou vender. É isso que diferenciou, impactou muito para mim, né? Nessa parte de representar o cliente com uma cláusula exclusiva aqui. Né? E Que é um ajudando, detalhe. né? É ajudando que se recebe. E aí começa um fator já junto no nosso modelo do Oceano Azul, que começa a recorrência, o LTV de um cliente. Você ajudou ele na parte mais difícil, que ele precisava, ele tinha razões pessoais ou empresariais de consolidar aquela venda. Você foi o único que prestou contas, né? Por mais que às vezes a gente tenha um resultado a longo prazo, mas o cliente está ciente daqueles desafios, está ancorado com ele desde o primeiro momento. Exato. E aí começa a indicação da indicação. Condomínios que a gente não tem braços, né, Lilian, para atender, a gente acaba fazendo aqui os times, as equipes, mas começam a abrir muitas portas justamente por fazer um trabalho ali mais minucioso, que é o serviço. Mas eu também penso que, às vezes, essa coisa da representação ou da exclusividade, ela é tida como tabu, Sim. mas o mercado ele tem se comportado dessa forma, só que não tem sido claro, não tem usado a palavra. Na verdade, tem feito as coisas meio que... Porque é muito difícil hoje em dia, por um corretor, principalmente nesse mundo digital que a gente está, trabalhar um imóvel sozinho. Ele não vai conseguir trabalhar sozinho, porque vai ser difícil o cliente chegar por ele, somente por ele. Acontece, claro que acontece, mas é mais difícil. Então, eu percebo que tem vários lugares, até as próprias construtoras mesmo, pegam, às vezes, produtos e fazem as parcerias ali, mas elas detêm ali de uma porcentagem do valor que é a da captação, mas não usa a palavra. Então, faz uma coisa meio que obscura. A gente está sendo claro para o cliente, desde o início. Sempre a gente é claro para o cliente. E trazer os prós, né, e os contras. Então, tudo isso a gente coloca na mesa para o cliente, porque, igual a Fabrina falou, não é justo a gente prestar todo um serviço, às vezes mais de 150 ações, colocar dinheiro na frente, fazer investimento em marketing, tráfego, tempo, e não ter uma garantia de que aquilo vai retornar para a gente. Outra situação também que a Fabrina colocou muito bem é a questão do tempo do momento de venda do cliente. Às vezes o cliente não está preparado para vender aquele imóvel. Às vezes não está realmente preparado, né? Ele não é aquele momento, não está motivado. E aí, Ou não é a melhor decisão para ele, né? Às vezes ele está... E aí, como a Mônica Silva coloca, você não pode querer, você, corretor, não pode querer vender o imóvel mais do que o cliente. Então, se o cliente não tiver realmente a fim de vender o imóvel, próximo a gente vai, capta outro, ajuda outro cliente que realmente está precisando naquele momento e talvez aquele cliente volte para você em um outro momento com a cabeça mais clara, com aquele objetivo mais claro de que realmente ele quer vender aquele imóvel e que ele precisa da tua ajuda naquele momento. Principalmente em momentos do mercado como o de agora, né? O mercado está muito mais cauteloso, menos comprador, tá mais pé no freio. É onde diferencia mais o nosso trabalho. Exige muito mais, desde a precificação e acompanhamento. E entender as motivações do cliente vendedor, né, no qual a gente está representando, acho que é um fator primordial nessa gestão e conseguir, de fato, o êxito da venda. O cliente não está alinhado contigo, é muito complicado prosseguir e você ter êxito nessa gestão. Eu acho que esse é um fator determinante dentro do relacionamento nosso, né, com uma pessoa que a gente está representando na venda.
E agora nós estamos também tendo uma abrangência até mesmo para construtores e pessoas que têm uma grande quantidade de imóveis prontos que aquilo fica como um passivo na carteira. Então começam a surgir o setor imobiliário, ele é muito gigante, né? A gente consegue escalonar ele de uma maneira astronômica, né? Setorizando ele. Então, dificilmente a quantidade e a qualidade eles caminham juntos. Um exemplo agora o JK aqui na nossa rua, né, na Júlio Kuhn, a gente vendeu ele em 22, 21 dias, quando estava com várias imobiliárias, vários profissionais, pegando recurso, muitas vezes, né, do construtor, de quem detém esse imóvel, muitas vezes não só proprietários finais, né, mas toda essa gama de serviços que usam-se muito, principalmente na nossa região, como forma de pagamento imóvel, e acaba se tornando um passivo. Então, nós estamos ali para ajudá-lo e dizer para ele o que ninguém quer dizer. Isso aqui vai vender por tanto, se você pode trabalhar nesse valor, ele vale. Mas dificilmente ele vai ser consolidado no prazo que você precisa. Então, isso aí está abrindo muitas portas para nós aqui, né? E isso não tem a ver com tempo, tem a ver com nicho e com entrega efetiva dessa prestação que nós somos treinados, né? Perfeito. Lilian, crescimento é uma escolha ou uma consequência? Crescimento começa com uma escolha, né? Se eu sei onde eu quero chegar, eu vou buscar, né? Vou planejar, vou controlar, medir as minhas ações para crescer e chegar lá no meu objetivo. Acaba que é uma consequência por causa dessas ações que eu vou fazendo cotidianamente, né? Não só esporadicamente, né? Cada trimestre deu um estalo, não, todos os dias um pouquinho. É muito mais fácil de atingir, né? As meninas até estavam comentando, mas parece distante. Eu falei, realmente, parece distante esse objetivo, mas se todo dia tu faz um pouquinho, tu vai chegando mais perto dele, né? Agora, se tu pensar a longo prazo e não fazer aí realmente, cada vez vai fugir de você o teu objetivo, né? Tudo começa da visão, né? Aonde eu quero chegar. O que, por exemplo, agora em novembro a gente fez o Agent Summit, onde a gente tem que colocar ali todos os nossos custos, né? Desde despesa pessoal, despesa com a casa, sonhos, né? Os sonhos também são importantes. E com base nisso, a gente tem o que a gente precisa faturar no próximo ano e as ações que a gente tem que fazer para conseguir chegar naquele resultado, que a gente sabe que depende só da gente. Então, Paulo, conta pra gente sobre essa tua experiência com esses alinhamentos, com esse planejamento. A questão do planejamento é o nosso lado mais empreendedor, né? Eu sempre fui de uma família empreendedora, tenho meus empreendimentos, e essa parte de planejamento que a gente faz é basicamente isso. Né? A gente tem que planejar o ano, a gente tem que saber o que a gente quer alcançar, o que a gente precisa fazer, o que vai demandar de recurso, o que a gente precisa fazer as ações diárias, dividir isso para ficar mais leve, né? Porque a gente às vezes olha um número final e fala, meu Deus, quão agressivo é esse número. Ou a gente às vezes nem para, né, para analisar. Com medo, né, de não atingir. Isso, então a gente faz o planejamento basicamente para jogar isso pro dia a dia. Fica muito mais leve quando você joga pro dia a dia. Mas e aí, a disciplina para executar? Exatamente. É onde pega, né? É aí que a gente entra no bloco de tempo, né? Isso. Agenda. Então, a gente está batendo muito em cima em relação à agenda e, às vezes, o corretor às vezes se sente incomodado, mas é justamente para tirar da zona de conforto, para ter um resultado. Como a gente costuma falar, né? A Remax Drummond, ela é a casa dos agentes top producer para quem quer ser. E é para isso que a gente está aqui pro jogo, né? O game é esse. E, Bruna, fala pra gente sobre o planejamento, né? Como que é esse tema para você? É um divisor, né? É um divisor realmente, porque às vezes a gente vai estar empurrando e quando a gente para realmente para planejar, para fazer contas, é matemático. É muito engraçado porque é matemático. Você faz tantas ligações, você faz tantas captações, consegue efetuar tantas vendas. E os números não mentem, né? E bate. E um exemplo disso foi lá no começo, que foi passado pra gente, tipo, a primeira ação faz o teu frog, né? Que é ligar para as pessoas dos seus contatos e tal. E eu não quero errar com os meus vizinhos, com os meus amigos, não posso errar com um estranho, mas com uma pessoa conhecida, não. E aí, com o tempo passando, o que vieram as minhas vendas? Vieram através de indicações. Você quebra uma crença limitante. Exatamente. Faz uma viradinha de chave. Viu eu lá no Instagram, ouviu uma placa, ouviu eu...
você tá trabalhando com isso, então eu vou te indicar uma pessoa e aí eu vou assim, não, é matemático. Então, realmente, o planejamento é matemático. Primeiro ano eu já alcancei o executive. Segundo ano, tava lá no meu mapinha dos sonhos, o 100%, se Deus Que quiser. legal. Ainda temos uns dias ainda para alcançar. Dá pra correr. Então, e o objetivo é alcançar. Temos uns dias ainda para alcançar os 100%. Mas isso para mim também faz toda a diferença. Você ter um norte para onde ir, sabe? Você saber que você vai entrar e você vai galgar ali os bens ali, e os caminhos para você conseguir realmente alcançar cada vez mais nortes diferentes, experiências diferentes. Sempre buscar mais, né? E falando agora de plano de carreira, né? Algumas pessoas já sabem, outras não, mas a gente tem até o topo da escala, que é o corretor Team Leader, que ganha 70%, do corretor Premium. Então, aqui eu tenho 3 corretores Premium e uma corretora Team Leader. E a gente entende que quanto mais o estoque sobe, mais o volume de tarefas começa a aumentar. E para a gente não perder a produtividade, a gente precisa pensar de braços para ajudar. Hoje eu sei que a Fabrina e a Lilian têm uma assistente, né? Um assistente que ajuda com essas demandas. Como é que funciona essa rotina de delegar, de ter uma pessoa, um apoio, assim, para ajudar vocês com isso? Primeira coisa, você tem que aprender a ser líder, né? Assim como a gente vai lá e aprende a ser empresário na paulada mesmo. É isso aí, nós somos do Brasil, né? Não temos a nossa escola, desde o percurso inicial e da jornada de formações do nosso país, a gente não aprende a ser empresário, a gente não aprende a tributar, a gente não aprende a setorizar. Então, é uma lavada, é uma virada de chave que tem que acontecer. Eu mesma, quando eu cheguei aqui, eu tinha muita coisa, porque a gente foi ensinado e treinado com um método que te faz produzir muito. A questão é, eu tenho que abrir as portas, eu tenho o meio e o fim. Eu tenho que acompanhar. Às vezes as pessoas são muito boas em abrir portas, mas e o feedback? E a olhar como um todo esse processo, né? Como isso vai impactar o meu cliente? Será que eu estou apta realmente a servir da maneira que deve ser feito? Então, eu comecei a olhar muito para mim como pessoa. Estou no quadrante realmente desde o primeiro momento, né? Consegui, pelos resultados, ser número 1 de Santa Catarina, permaneço como 1 já há 3 anos consecutivos, mas eu hoje pergunto, como é que eu consigo realmente servir e agregar? Porque nós temos muita coisa parada que a gente poderia estar aí com um nível muito melhorado de atuações, serviços, uma gama já setorizada, mas será que eu estou apta de pessoas a estarem ali? Todo mundo está no mesmo momento que eu estou, de me dedicar 100%, e isso tem impacto na vida direta dos nossos clientes, e não é pouco. Nós trabalhamos com algo muito sigilo, né? Muito sigiloso também dos nossos clientes. Então, é isso que a gente pensa. Então, o meu momento hoje é treinar pessoas, estar com pessoas que queiram pagar o preço de subir a carreira, porque serviço e trabalho tem. A questão é como a gente delega e setoriza isso. Basicamente, esse é o desafio hoje, da gente ter pessoas a caminhar com a gente nessa jornada que paguem o preço. Sim, muito bom. Ainda como pensamento, né, e atuação de empresários que somos, acho que todo mundo é empresário da sua vida, né? Ainda que seja no CLT, tem que organizar o financeiro de casa, enfim. Mas, nesse aspecto, nós temos que sim ter um assistente. Nenhum corretor consegue alavancar a carreira sem ter um braço ali nas atividades que não são rentáveis, né? Que são as atividades de relatório, né? Atividades online, a gente tem que estar na rua. Então, assim, hoje eu tenho um braço um pouco curto, né? Horas poucas, eu preciso aumentar. Não é possível a gente, mesmo trabalhando poucos imóveis, a gente tem muitas atividades, a fim de alcançar o objetivo que é a venda para o nosso cliente. E, às vezes, ele não é tão simples assim, né? Na maioria das vezes, não é fácil. É realmente desafiador, principalmente quando a gente luta e briga pelo melhor preço do imóvel pelo nosso cliente, né? A qualquer preço é fácil vender qualquer coisa, mas pelo melhor preço é um desafio. Então, a gente precisa ter alguém ali, e nisto não é de graça, a gente tem que pagar, tem que investir, né? Para ter o melhor ali, o melhor assistente, e sim poder alavancar a carreira. Então, todo mundo que quer performar tem que pensar já nesse braço, investir. A gente às vezes pensa, né, que não é um prejuízo, é um gasto, enfim. Mas eu penso que é um investimento. É você comprar tempo, né? Isso. Para esse ano, o meu objetivo é ter uma pessoa 100% ali
para ajudar a realmente fazer mais estudos. Perfeito. Eu preciso de mais braços, não está sendo suficiente, senão não é possível, né, aumentar Alavancar, né? para não perder a qualidade de atendimento, Exato. né? Porque senão eu posso realmente mais, mas aí, ou de a qualidade de atendimento ou a qualidade de vida, né? Exatamente. É o tal do comprar-tempo, né? E assim, pra gente finalizar, alguém de vocês quer colocar mais alguma coisa? É uma frase que uma colega minha falava, muitos falam dentro da Remax, né? Que a Remax é para todos, nem todos são para Remax, né? É um modelo que exige trabalho. E tem muita gente que olha pro Resultado. só quer olhar a comissão, acha que ser corretor não faz nada, né? Sim. As pessoas que não nos acompanham E acham não que a gente nunca tá conhecem. fazendo nada, né? Só tá bebendo, só tá brindando. É. Só tá brindando. Isso, só vê a hora lá do sininho, divulga o vendido. Nossa, é fácil ser corretor, né? Ninguém olha o que a gente passa para alcançar uma venda, né? Então, essa é uma visão que o mercado tem, que é errada, e o modelo da Remax, validado por mais de 50 anos no mundo inteiro, tá aí para quebrar essa visão aí errada, né? Então, esse que é o diferencial. É um modelo validado, testado, comprovado. Por que reinventar a roda, né? Pois Então, a gente tem tudo mastigado hoje. Tem gente que fala, não funciona, né? Tem gente que ainda fala. Né? Tem gente que ainda fala, mas tudo Mas bem. por isso, eu acho que é falta de paciência, de esperar as coisas realmente Maturar. exatamente. É igual tu faz planta uma semente hoje. Mas Se ela tem tempinho, né? Eu lembro da minha avó falando. Tinha um pé de abacate. Né? Não chegava nunca esse Não abacate. tá maduro ainda. Não tá... Então você tem que esperar. não tá maduro, tá verde. Não tá. E eu acho que é realmente isso, a gente ter a paciência e o principal. Eu acho que hoje a Sabrina tem a máquina, igual ela falou, girando ali no automático praticamente. Mas porque teve muita paciência de plantar. Muito trabalho, né? Muito trabalho de estruturar um modelo que realmente funciona, de contratar não sei quem, contratar isso, aquilo, até achar realmente uma equipe, uma pessoa que ande e tenha a mesma mentalidade e vai para o mesmo caminho. Assim, eu acho que isso é muito importante. Essa questão da resiliência e a roda girar realmente, eu saí de Rondônia fazendo praticamente 2 vendas no mês para vir para Balneários e zerar tudo, né? E tem que ter resiliência para esperar as coisas acontecerem, trabalhar de novo e montar. Quer entregar o bem dele para quem tem resultado, não só o cliente, mas os próprios corretores, quando a gente recebe indicação, o que eles vão olhar? Eles vão olhar para o ranking. Eles vão, como você, antes de você se mudar para nosso estado, tu foi lá no ranking e pesquisou qual que é a melhor franquia de Santa Catarina, qual que é a melhor região, qual que é o melhor corretor. Cola em quem tem resultado. O cliente e os parceiros, eles procuram quem tem resultado. Contra fatos não há argumento. Penso muito assim. Sabrina, quer colocar alguma coisa? Não, só agradecer mesmo. Acho que me sinto privilegiada de estar nessa mesa, né? Essas pessoas aí que fazem parte da minha vida, né? Uma transição. Eu venho de uma cidade pequenininha, de 12 mil habitantes, né? E inicio uma jornada no mercado de altíssimo luxo, né? Meu santo foi forte desde o primeiro momento que eu pisei aqui. E o fecho da minha virada total de chaves foi que não importa se a gente está iniciando uma carreira, importa o que você sente pelo cliente, que você realmente vai ajudar ele. Você não precisa de muitos imóveis, muitas pessoas. A gente precisa apenas de quem faz sentido para nós. Eu hoje trabalho basicamente para 7 principais famílias ou clientes, empresas, que é onde eu consigo não perder minha qualidade de serviço prestado, né? Como a Lilian bem coloca. Senão a gente tem que colocar mais braços, mais pessoas como nós ali, né? Se importando. Então, acho que as portas abriram de uma maneira astronômica em 3, 4 anos para mim aqui, sem ninguém me conhecer, né? As pessoas falam, mas quem que é essa menina? Ninguém não tem resultados aqui, porque a gente chega do zero. Mas já em pouco tempo a gente escalona e mesmo no mercado do alto luxo. Então, o corretor que vem para cá, ele tem que acreditar primeiro em si. Porque a nossa família é o primeiro a colocar nós para trás. E não é para ser contra nós. É por uma questão de proteção. Sim. Porque é outra vida, outra mentalidade. De onde eu venho, todo mundo me colocou para trás. Então, eu tinha que me pegar de cima e vamos lá que vai dar certo. E deu certo. O feeling que a gente tem que seguir. E aí, claro, né? E o plantio diário, né? O plantio, estar com pessoas realmente que a gente faça sentido. Porque às vezes a gente entra numa empresa tão somente por grana.
mas não faz sentido lá no teu feeling final, né? De realmente ajudar a questão, o propósito que o Paulo falou. Então, vocês todos estão de parabéns, acho que todo mundo tem resultados e em pouco tempo aí de carreira, né? Imobiliária. Muito bom. E o meu convite agora é para você, corretor parceiro, ou também você que está buscando transição de carreira, venha conhecer um pouco mais da nossa empresa, talvez para uma parceria ou também para fazer parte da equipe. Hoje a gente conta com 25 corretores, 3 estagiários na equipe e a ideia é crescer muito mais. A meta para o ano que vem é dobrar. Talento sem medo vira frustração. Modelo certo potencializa resultado. E aguardem os próximos episódios que tem muita coisa boa vindo por aí.